A chave parecia incrivelmente pesada na palma da minha mão. Eu estava no hall de entrada em mármore do nosso prédio. O meu prédio agora. Observava, através das janelas que iam do chão ao teto, o meu marido, com quem vivi durante 7 anos, a tocar no botão do intercomunicador pela 3ª vez. O dedo dele batia no botão com um desespero crescente, com aquela energia febril que surge quando a realidade ainda não alcançou as consequências. O intercomunicador na parede ao meu lado permanecia silencioso, piscando a cada toque. Não me movi em direção a ele. Do 12º andar, através daquele vidro imaculado, observei-o chegar de táxi há 20 minutos. Nada de Porsche. Esse foi o primeiro sinal que ele notou. Ficou parado no passeio de calçada portuguesa durante 1 minuto inteiro, a olhar fixamente para o lugar vazio no parque de estacionamento dos residentes, e até levou a mão à cabeça naquele gesto universal de incredulidade. Depois, agarrou no seu saco de viagem, aquele de pele que eu lhe comprara no nosso 5º aniversário, e dirigiu-se à entrada com a confiança de um homem que nunca imaginou que os seus alicerces pudessem ruir. Agora, essa confiança apresentava fissuras. O telemóvel estava encostado ao ouvido. O meu telemóvel vibrou no bolso pela 7ª vez em 3 minutos. Tirei-o e vi o nome dele, marido, e não o seu nome verdadeiro, que ele já não era para mim, a piscar no ecrã. Alterei o nome esta manhã, sentada no escritório da minha advogada, logo após assinar os documentos que mudaram tudo o resto. O intercomunicador tocou novamente, desta vez mais longamente. Através do vidro, vi o Sr. Manuel, o nosso porteiro, o meu porteiro, a falar com ele. A postura do Sr. Manuel era de desculpa, mas firme, com as mãos levantadas num gesto universal. Lamento, mas não há nada que eu possa fazer. Ele seguia exatamente as minhas instruções. Falei com ele esta manhã, bem como com a administração do condomínio, com todos os que precisavam de saber. O rosto do meu marido transformava-se. Observei tudo acontecer em tempo real, mesmo àquela distância. A confusão deu lugar a algo mais agudo. O maxilar dele contraiu-se, os ombros endireitaram-se. Ele dizia algo ao senhor Manuel, gesticulando para os elevadores, para a casa que deixara há 3 dias, a casa para onde acreditava que voltaria como sempre. O meu telemóvel vibrou novamente. Depois, as mensagens começaram a chegar umas atrás das outras. Não precisava de as ler para saber o que diziam. Onde estás? O que se passa? Por que não me deixam entrar? Liga-me. Lembrei-me daquele jantar há 6 semanas. A luz das velas refletida nos copos de cristal, a forma como os olhos dele brilharam quando falou dela, exatamente o timbre da voz dele quando proferiu as palavras que implodiram tudo aquilo sobre o qual construí a minha vida. Lembrei-me do que descobri depois. E-mails, extratos bancários, a verdade que vivia na minha casa, dormia na minha cama, comia à minha mesa. Lembrei-me do casamento no qual investi tudo, a minha juventude, a minha confiança, o meu dinheiro, o meu futuro. E lembrei-me da mulher que eu era antes daquele jantar, antes de saber, antes de decidir que certas traições não merecem perdão, mas sim precisão. O meu marido gritava. Não o conseguia ouvir através do vidro grosso, mas via a boca dele mover-se. A mão livre cortava o ar com movimentos bruscos e agressivos. O senhor Manuel recuou ligeiramente e registrei mentalmente que lhe daria uma gorjeta generosa por aquilo. Aproximou-se outro porteiro, o Miguel, do turno da noite. Eles estavam a lidar com a situação exatamente como eu instruíra. Chamem a segurança privada se ele se tornar agressivo. Não entrem em diálogo, exceto o estritamente necessário. Desculpe, senhor, mas o senhor já não consta como residente ou convidado autorizado nesta morada. Afastei-me da janela e caminhei para o elevador. Os meus saltos batiam no mármore num ritmo regular e compassado, correspondendo ao bater do meu coração, lento, calmo, controlado. Atrás de mim, o zumbido parou e depois recomeçou. O meu telemóvel continuava a vibrar desesperadamente.
As portas do elevador abriram-se com um toque suave. Entrei e carreguei no botão da penthouse. Enquanto as portas se fechavam, lancei um último olhar ao hall, ao intercomunicador que ainda piscava com uma luz vermelha. O elevador iniciou a subida suave e fechei os olhos. Este não era o fim da história. Este era o lugar onde eu recuperava tudo o que ele pensava que me podia tirar. Mas para perceberem como cheguei aqui, com o meu marido trancado fora da casa que ele considerava parcialmente sua, e com a sua vida prestes a desmoronar de uma forma que ele ainda não conseguia imaginar, precisam de entender onde tudo começou. Precisam de entender o jantar. E precisam de entender que a mulher que entrou naquele restaurante em Lisboa há 6 semanas morreu naquela mesa. A mulher neste elevador era uma pessoa completamente diferente, alguém que ele nunca deveria ter criado. Conheci-o numa terça-feira. Este detalhe é importante, porque sempre desconfiei de inícios românticos grandiosos, daqueles encontros cinematográficos que as pessoas criam, polindo retrospectivamente momentos banais até ao nível do destino. O nosso encontro foi numa terça-feira à tarde, num seminário de desenvolvimento profissional. Ambos tentamos alcançar o mesmo croissant seco durante a pausa para o café. Banal e esquecível. Se ele não tivesse sorrido para mim, com aquele sorriso lento que transformava todo o seu rosto em algo quente, e dito, acho que o universo nos está a dizer que temos o mesmo gosto por pastelaria medíocre. Eu ri-me verdadeiramente, não com aquele risinho educado que se dá a estranhos, mas com um acesso genuíno de diversão que me apanhou desprevenida. Aos 31 anos, já tinha passado por encontros decepcionantes e relações mornas suficientes para desenvolver uma camada grossa de cinismo em torno de tudo o que se assemelhasse a romance. Mas algo na sua autoironia, na forma como partiu imediatamente o croissant ao meio e me ofereceu a maior parte, fez-me pensar. Talvez, apenas talvez, isto pudesse ser diferente. Falamos durante todo o resto do intervalo. Depois, faltamos à sessão seguinte e continuamos a conversa num café ali perto. Depois, jantar. De seguida, ele acompanhou-me até ao meu carro. E algures entre o elevador do parque de estacionamento e o meu automóvel, pediu-me o número com um nervosismo tão querido que parecia incompatível com a sua aparência confiante. Sei que acabamos de nos conhecer, disse ele, enfiando as mãos nos bolsos. Mas tenho a sensação de que se te deixar ir embora sem ter forma de te contactar, vou arrepender-me durante todo o mês. Dei-lhe o meu número. Isto foi há 8 anos. Conto-vos isto porque devem perceber que eu o amava profunda e completamente, com aquela vulnerabilidade total que surge apenas quando se decide que alguém é seguro, quando se olha para uma pessoa e se pensa, sim, escolho-te a ti e confio-te as partes mais frágeis de mim. O nosso romance desenvolveu-se gradualmente. Ele era consultor numa empresa de marketing de média dimensão, ambicioso e encantador. Aquele tipo de homem que se lembrava dos pequenos detalhes do teu dia e te enviava artigos que achava que irias gostar. Eu era advogada de direito imobiliário, prática e cautelosa. Alguém que lia cada contrato 2 vezes e nunca tomava decisões por impulso, exceto com ele. Quando ele me pediu em casamento 10 meses depois, numa manhã aleatória de domingo, enquanto preparávamos o pequeno almoço, ainda sem anel, apenas pousou subitamente a espátula e disse, não quero esperar mais, casa comigo. Eu respondi que sim, antes que o meu cérebro conseguisse processar. Casamos 4 meses depois, numa cerimônia discreta que parecia perfeita, porque era a nossa. A família dele veio do norte. A minha mãe chorou. Tudo foi exatamente como deveria ser. As fissuras apareceram mais tarde. Todas as fissuras aparecem, mas primeiro houve 3 bons anos, talvez 4, se for generosa com as minhas memórias. Compramos um apartamento pequeno juntos em Campo de Ourique. Tornei-me sócia na minha firma. Ele foi promovido.
Falávamos de filhos naquele tom vago de um dia, como falam os casais quando ainda gostam de ser apenas dois. Viajamos, Barcelona, Tóquio, uma viagem pelo Douro onde choveu todos os dias, e nós rimos-nos disso. Eram as memórias que eu guardava. Pensava que estávamos a construir algo. Não percebia que só eu segurava as plantas da construção. O dinheiro entrou na minha vida quando eu tinha 36 anos. Uma herança de uma tia do meu pai, uma mulher que mal conhecia, mas que aparentemente acompanhava a minha carreira com um orgulho silencioso. Deixou-me tudo. Os seus bens, a sua carteira de investimentos, os seus imóveis. Foi uma quantia substancial, capaz de mudar uma vida, algo que altera todo o paradigma do que é possível. 2,5 milhões de euros, depois de impostos. Lembro-me de estar sentada no escritório do advogado de sucessões, a olhar para o documento e a sentir que olhava para um número da vida de outra pessoa. O meu marido foi comigo. Segurou-me a mão durante a leitura do testamento, acariciou-me as costas quando chorei inesperadamente, não de desgosto, mas pela estranheza avassaladora de tudo aquilo. "O que queres fazer com isto?" perguntou-me ele naquela noite. Ambos ainda estávamos a digerir. "Não sei", disse eu honestamente. "Investir a maior parte, suponho. Talvez possamos finalmente comprar uma casa a sério. Algo que seja realmente nosso, e não um apartamento com paredes finas." Os olhos dele brilharam. "Uma casa, uma moradia", corrigi, "para nós, para o nosso futuro." Fizemos amor nessa noite, com uma ternura que parecia uma renovação, como se nos reconectássemos com algo que tínhamos deixado escapar. No rescaldo, com o braço à minha volta, ele sussurrou-me no cabelo. "Vamos construir algo incrível. Sinto-o." Eu acreditei nele. Deus, como acreditei nele. Fui cautelosa com o dinheiro. Ser cautelosa era da minha natureza. E a minha vida profissional ensinou-me a ser prudente com ativos. Consultei consultores financeiros, advogados fiscais, especialistas em investimento. Criei fundos e contas e estruturei tudo cuidadosamente para maximizar o crescimento, minimizando o risco. A casa foi o primeiro passo. Encontramo-la juntos. Uma bela moradia T4 no Restelo, num bairro verde com boas escolas, embora ainda não tivéssemos filhos. Chão de madeira, cozinha com ilha, um jardim com carvalhos antigos. Era perfeita. Comprei-a em meu nome. Não porque desconfiasse dele conscientemente, mas porque o dinheiro era meu. Eu era advogada e conhecia as estatísticas. Sabia que a proteção de ativos não é sobre amor, é sobre ser inteligente. Os meus colegas aconselharam todos o mesmo. Mantenha a herança separada, não mistures fundos. Não é romântico, mas é prático. Na altura, ele pareceu não se importar. "Como te sentires mais confortável?", disse ele, assinando os documentos onde declarava que não tinha direitos sobre a propriedade, reconhecendo-a como bem próprio meu. "É o teu dinheiro, eu entendo." Mudamo-nos num sábado de maio. Lembro-me porque os jacarandás estavam em flor e o seu perfume enchia cada divisão. Quando levamos as caixas, iluminamos cada quarto, dançando na sala vazia, encomendando comida, sentados no chão da cozinha, fazendo amor no nosso quarto, ainda antes de montarmos a estrutura da cama. Era a nossa casa, o nosso futuro, o alicerce de tudo o que construímos juntos. Renovei-a cuidadosamente durante o ano seguinte. Atualizei as casas de banho, afaguei o chão e modernizei a cozinha. Usei a minha herança para tudo isso, mantendo um registro escrupuloso, o meu dinheiro, os meus investimentos. Ele contribuía para as contas mensais, compras, despesas cotidianas. Mas a casa era minha. Pensava que estava a ser inteligente. Não percebia que estava a construir o meu próprio bote salva-vidas. A carreira dele estagnou durante algum tempo, não fracassou, mas entrou suavemente num beco sem saída. O que acontece a pessoas perto dos 40 anos que não romperam para o nível seguinte.
Enquanto eu me tornava sócia e geria negócios imobiliários de alto perfil, ele continuava na mesma empresa, fazendo o mesmo trabalho, vendo colegas mais jovens ultrapassarem-no. Isto criou uma tensão entre nós que nunca nomeamos em voz alta. Ele começou a fazer comentários, primeiro pequenos. Deve ser bom ter uma almofada de segurança, dizia quando eu mencionava a minha carteira de investimentos. Alguns de nós têm de trabalhar por tudo o que têm. Quando comprei um carro novo com o meu bônus, pequenas alfinetadas que ele proferia com um sorriso, como se fossem piadas, mas que pesavam. Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas estressado, inseguro, a passar por uma fase. Tentava apoiar, oferecia-me para ajudar com o currículo, usar os meus contactos profissionais, apresentá-lo a pessoas que poderiam ajudar na carreira dele. Ele às vezes concordava, outras vezes eriçava-se. Não preciso que me salves, resmungou ele um dia, quando sugeri que falasse com um recrutador que eu conhecia. Não estou a tentar salvar-te, disse eu confusa. Estou a tentar ajudar. É a mesma coisa. Não discuti. Estava a aprender que havia temas que o colocavam na defensiva, e a carreira dele era o principal. Por isso recuei, dei-lhe espaço, concentrei-me no meu trabalho e tentei fazer da casa um lugar onde ele se pudesse sentir bem-sucedido, valorizado, necessário. Tornei-me muito boa em fazê-lo sentir-se grande. Não notava que me estava a fazer pequena. Olhando para trás, do outro lado de tudo o que aconteceu, vejo como se formava o padrão, a forma como ele se distanciava quando eu conseguia um novo cliente, a forma como os elogios dele vinham acompanhados de ressalvas. Isso é ótimo, querida. Embora tenha a certeza de que metade do sucesso é apenas estar no sítio certo à hora certa. A forma como ele às vezes me apresentava em festas como a minha mulher advogada, com ênfase suficiente no artigo para soar como uma categoria e não como uma conquista. Mas, na altura, eu não via isso. Ou talvez visse e dissesse a mim mesma que estava a ser demasiado sensível. Talvez estivesse demasiado ocupada, demasiado focada, demasiado determinada em acreditar no casamento a que me tinha dedicado. Talvez não quisesse ver que o alicerce que pensava estarmos a construir juntos, na verdade, estava a ser construído apenas por mim, enquanto ele ficava de lado, a observar com um ressentimento crescente. A marca dos 7 anos chegou e passou. Não a celebramos. Ambos dissemos que estávamos demasiado ocupados, embora antes arranjássemos sempre tempo para os aniversários. Ele começou a viajar mais em trabalho. Eu estava absorvida num negócio imobiliário comercial complexo que me consumia 80 horas por semana. Éramos 2 pessoas a viver na mesma casa bonita, a dormir na mesma cama, mas de alguma forma a ocupar vidas completamente diferentes. Precisamos de ir de férias, disse eu numa noite, enquanto ambos comíamos separadamente a horas diferentes. Eu na ilha da cozinha com o portátil, ele no sofá com o telemóvel. Quando este negócio estiver resolvido, só nós os 2. Talvez aquele turismo rural no Douro de que sempre falamos. Claro, disse ele sem levantar a cabeça. Parece bem. Nunca chegamos a reservar. E depois houve o jantar, o convite que viria a implodir tudo o que eu sabia sobre o meu casamento, sobre o meu marido e sobre a vida que vivia, um convite que quase não aceitei. O restaurante era um daqueles sítios em Lisboa, onde a iluminação era concebida para que todos parecessem bonitos e os preços não constavam no menu. Vesti-me cuidadosamente nessa noite, como se faz quando se sabe que se vai estar numa sala cheia de pessoas que te avaliam nos primeiros 3 segundos. Um vestido de seda azul escuro, justo ao corpo, mas sem apertar. Joias discretas. O cabelo arranjado para parecer natural, mas que demorou 20 minutos a fazer. O meu reflexo no espelho do hall antes de sair mostrava uma mulher que parecia bem-sucedida, elegante e composta. Não percebia que me estava a vestir para o meu próprio funeral. O jantar era oferecido por Carlos e Paula.
um casal que o meu marido conhecia desde o início da sua carreira. O Carlos era agora vice-presidente sênior, numa empresa tecnológica qualquer, com um nome em letras minúsculas que implicava inovação. A Paula trabalhava em relações públicas, aquele tipo de mulher que trata toda a gente por querida e te faz sentir simultaneamente desejada e avaliada. Temos mesmo de ir, disse o meu marido quando o convite chegou. O Carlos pode ter contactos para mim, e a Paula conhece toda a gente. Por isso limpei a minha agenda, adiei uma reunião com um cliente e vesti a minha armadura de seda e educação. O restaurante ficava na zona ribeirinha, todo em tijolo exposto e lâmpadas de filamento, com aquela estética industrial chique que custa uma fortuna para parecer inacabada. Fomos encaminhados para uma sala privada nas traseiras, onde uma mesa longa estava posta para 12 pessoas. As velas tremeluziam no centro, os copos captavam a luz. Era bonito, com aquela beleza calculada inerente às coisas caras. Os outros convidados já socializavam, segurando cocktails e executando a dança social dos profissionais em eventos de networking disfarçados de convívios amigáveis. Reconheci alguns rostos da indústria do meu marido, alguns que já tinha encontrado em eventos anteriores. E depois, via. Ela estava junto à janela a rir-se de algo que o Carlos dizia. Ainda antes de todo o corpo do meu marido ficar tenso ao meu lado, eu percebi. Percebi daquela forma que às vezes se sabe algo por instinto, penetrando nos ossos e contornando o pensamento racional. Era a Isabel, a ex-namorada, aquela que existiu antes de mim. Uma relação que terminou, segundo os escassos detalhes que ele partilhou no início da nossa relação, porque o timing não era o certo e eles queriam coisas diferentes. História antiga, pensei eu. Todos têm ex-namorados. Não significava nada, exceto que a forma como ele olhava para ela agora significava alguma coisa. A mão dele nas minhas costas parou, não se afastou, simplesmente parou, como se toda a eletricidade do corpo dele tivesse fluído momentaneamente para outro lugar. Eu senti a mudança. A súbita ausência da atenção dele, embora fisicamente ainda estivesse ao meu lado. Não mencionaste que ela estaria aqui, disse eu calmamente. Eu não sabia. A voz dele estava estranha, tensa. A Paula voou até nós, toda beijinhos e perfume, puxando-nos para a sala e fazendo as apresentações. Lembram-se da Isabel, não é? Disse ela ao meu marido com aquela crueldade casual em que mulheres como a Paula se especializam. Ela acabou de voltar para Lisboa. Não é maravilhoso, quase como um reencontro? Maravilhoso, repeti eu, fixando o meu sorriso profissional. A Isabel virou-se para nós, e eu via claramente pela primeira vez. Ela era bonita, não de uma forma convencional como as revistas nos ensinam, mas algo mais perturbador. Havia nela uma qualidade quase etérea, pele pálida, olhos escuros, uma certa calma que atraía a atenção. O vestido dela era simples, preto, discreto, o que de alguma forma fazia com que todas as outras mulheres na sala parecessem estar a esforçar-se demasiado. "Olá", disse ela. A voz era baixa, um pouco rouca. "Deve ser a esposa. Ouvi coisas maravilhosas a teu respeito." "Tudo mentira, tenho a certeza", disse eu com uma leveza que não sentia. Ela riu-se. "O meu marido?" "Não." Avançamos para a mesa. O universo, ou o esquema de lugares da Paula, o que é a mesma coisa, colocou a Isabel exatamente em frente a nós, ligeiramente à esquerda do meu marido. Linha de visão perfeita. Eu estava à direita dele. Observei-o colocar o guardanapo no colo com um foco excessivo. Serviram a entrada. A conversa fluiu à volta da mesa. Aquela mistura específica de conversas de trabalho e anedotas pessoais que acontecem nestes jantares. Eu participei quando apropriado, fiz as perguntas certas, ri nos momentos certos, mas estava ciente, hiperconsciente, do meu marido ao meu lado.
Ele estava diferente, animado como eu não o via há meses, talvez anos. Ele estava engraçado, encantador, inclinava-se para a frente quando falava, os olhos brilhavam. Era o homem que conheci há 8 anos naquela conferência, aquele que me fez rir por causa de um croissant seco. E toda essa energia era direcionada através da mesa. Então, Isabel, dizia o Carlos, conta a todos sobre o teu novo projeto. É incrivelmente fascinante. Ela desvalorizou modestamente, mas acabou por se deixar convencer a descrever o seu trabalho. Algo na área da arquitetura sustentável, projetando edifícios ecológicos para países em desenvolvimento. Era impressionante, genuinamente. Ela falava com paixão e inteligência, e dei por mim a perceber por que razão a sala se inclinava para ela quando falava. É incrível, disse o meu marido. E na voz dele havia uma nota que não consegui identificar imediatamente. Orgulho, admiração, algo mais. É um trabalho com significado, disse a Isabel, olhando para ele. Percebi há muito tempo que a vida é demasiado curta para fazer coisas que não importam. Foste tu que me ensinaste isso já agora. A mesa soltou um "ah" coletivo. Bebi um grande gole de vinho. A conversa continuou. Chegaram novos pratos. O vinho fluía livre e lentamente, imperceptivelmente. Observei o meu marido apaixonar-se pela ex-namorada em tempo real, sentado ao lado da mulher. Implicitamente. Ele não lhe tocava, não me ignorava, mas havia uma energia entre eles, uma corrente que qualquer pessoa atenta podia sentir. Tinham as suas piadas privadas, referências partilhadas, uma taquigrafia que surge após uma história íntima. Lembras-te daquela vez no Brasil? Disse a Isabel, rindo-se a certa altura, com o macaco. O meu marido atirou mesmo a cabeça para trás e riu, uma expressão de deleite com todo o corpo, da qual eu quase me tinha esquecido que ele era capaz. Oh, meu Deus, eu tinha bloqueado isso. O trauma foi demasiado grande. Todos ficaram encantados, pedindo para contar a história, que eles contaram em dueto, terminando as frases um do outro. Um dueto perfeitamente ensaiado de memória partilhada. Era uma história engraçada. Eu ri-me com todos. Não sabia que tinham ido juntos ao Brasil. Ele nunca mencionara isso. Mas por que haveria de o fazer? Foi antes de mim. História antiga. Só que não parecia antiga, não pela forma como ele olhava para ela. Chegou o prato principal. Um peixe perfeitamente cozinhado, cujo sabor não senti. A conversa dividiu-se em grupos mais pequenos. Agora a Paula falava comigo sobre um jantar de gala beneficente que estava a organizar, e eu respondia em piloto automático, monitorizando a conversa que acontecia à minha esquerda. O meu marido perguntava a Isabel sobre a vida dela, onde tinha estado, o que tinha feito. Passei os últimos 5 anos no estrangeiro, disse ela, a trabalhar em projetos na América do Sul, depois no Sudeste Asiático. Estive noiva por pouco tempo, mas não resultou. Ele era um bom homem, disse ela com um pequeno sorriso triste. Mas não era aquilo, percebes? Acho que sempre tive uma ideia muito concreta do que procuro. Os olhos dela desviaram-se momentaneamente para o meu marido quando disse aquilo. Apenas por uma fração de segundo. Mas eu vi. E ele também. Bem, disse o Carlos, levantando o copo. Estamos felizes por teres voltado. A cidade estava mais baça sem ti. Todos brindamos a isso. A minha mão estava firme na haste de cristal. O meu rosto era uma máscara de concordância agradável. Por dentro, algo estava a mover-se. Um movimento tectônico para o qual eu ainda não tinha palavras. Chegou a sobremesa. A mesa estava agora barulhenta. Várias conversas sobrepunham-se, pessoas relaxadas pelo vinho e pela comida. Pela hora tardia, eu falava com o marido de alguém sobre direito predial, uma discussão que eu podia ter a dormir, e então ouvi. A voz do meu marido, não alta, mas distinta numa pausa temporária do ruído ambiente. Sabes, ficaste ainda mais bonita com os anos.
É quase injusto para nós, meros mortais. A mesa riu-se. Alguém, a Paula, creio eu, disse algo sobre charme, mas eu parei de respirar. Ele olhava para a Isabel quando disse aquilo, diretamente para ela, com uma expressão de admiração tão franca, um apreço tão indisfarçável, que foi como levar um soco no peito estando sentada. A Isabel sorriu. Foste sempre um lisonjeador. Estou a falar a sério, disse ele, e estava. Eu ouvia na voz dele. Algumas pessoas envelhecem. Tu apenas te aperfeiçoas. Tornas-te mais tu mesma. Cuidado, disse a Isabel, e os olhos dela brilhavam. A tua mulher pode ficar com ciúmes. Todas as cabeças se viraram para mim. O momento esticou-se. Eu sentia o meu rosto, o sorriso que ainda lá estava da minha conversa anterior, agora congelado no lugar, como uma máscara que já não servia. Todos esperavam que eu reagisse, dissesse algo espirituoso, ou gracioso, ou despreocupado. A mão do meu marido encontrou o meu joelho debaixo da mesa. Um aperto suave de tranquilização. É apenas uma piada, apenas um elogio entre velhos amigos. Não sejas aquela esposa, não sejas insegura ou ciumenta ou mesquinha. Coloquei a minha mão sobre a dele e apertei de volta. Depois, olhei para Isabel e disse com perfeita leveza: "Oh, sou suficientemente confiante para admitir quando o meu marido diz a verdade. Estás realmente muito bonita." Mais risos. O momento passou. A conversa seguiu em frente. A mão dele deixou o meu joelho. O resto do jantar foi um borrão. Despedimo-nos. Prometemos encontrar-nos em breve. O que eu sabia que nunca aconteceria. Abracei a Paula e agradeci-lhe pela noite maravilhosa. Até abracei a Isabel. Duas mulheres abraçando-se brevemente enquanto o meu marido observava. Foi tão bom finalmente conhecer-te, sussurrou-me ela ao ouvido. Ele tem sorte em ter-te. As palavras eram as corretas. A entrega foi perfeita, mas soaram como uma ameaça. Caminhamos para o carro em silêncio. O meu marido conduzia. Eu olhava pela janela para as luzes da cidade a passar, sentindo-me como se estivesse debaixo de água, tudo abafado e distante. Foi agradável, disse ele finalmente. A voz dele era casual. Boa comida. Espero que não tenha sido estranho a Isabel estar lá. E deveria ter sido? Não, claro que não. É só que eu sei que ex-namoradas podem ser constrangedoras. Virei-me para olhar para ele. O perfil dele iluminado intermitentemente pelos candeeiros de rua, familiar e subitamente estranho. Disseste-lhe que ela era bonita. O quê? Ah, ele encolheu os ombros, olhos na estrada, estava só a ser educado. Ela passou por muito. Disseste que ela estava mais bonita do que antes. Disse. Ele soou genuinamente incerto, e isso foi de alguma forma pior. O facto de ele poder dizer algo que se cravou na minha memória, e nem sequer se lembrar das palavras exatas. Devo ter tentado apenas ser simpático. Sabes como é nestes eventos? Eu sabia. Sabia sobre a educação profissional, o óleo social e os elogios sem sentido que suavizam os convívios. Não foi isso. Mas também sabia que se começasse a pressionar, se transformasse isto em algo maior, o problema seria eu, a esposa insegura, a mulher ciumenta que não consegue lidar com o marido a ser educado com uma ex. Por isso, não disse nada. Chegamos a casa em silêncio. Passamos pelo nosso ritual noturno. Ele adormeceu quase imediatamente, a respiração dele profunda e regular ao meu lado. Eu fiquei acordada até de madrugada, a olhar para o teto, repassando o jantar na mente. O rosto dele quando a viu pela primeira vez, a luz nos olhos dele quando falava com ela, a forma como olhou para ela quando a chamou bonita. Olhou verdadeiramente, como se olha para algo precioso, como não olhava para mim há anos. Algo se partiu dentro de mim durante aquele jantar. Criou-se um espaço onde as perguntas podiam crescer. E enquanto estava ali deitada no escuro, ouvindo o meu marido dormir pacificamente ao meu lado, essas perguntas começaram a ganhar raízes. Quem é este homem com quem casei? Que vida é esta que construí? E por que me senti subitamente uma estranha na minha própria casa?
Ainda não tinha as respostas, mas ia começar a procurá-las, e o que encontraria mudaria tudo. Não o confrontei na manhã seguinte, nem na manhã após essa. Eu observei. É surpreendente o que se nota quando realmente se presta atenção. Todas as pequenas coisas que aconteciam na periferia da minha consciência subitamente estavam em foco, como se ajustasse uma lente do desfocado para a nitidez. Ele começou a estar mais no telemóvel, não muito mais. Sempre fora apegado a ele, mas agora havia uma qualidade na forma como o segurava, protetora, ligeiramente inclinado, e levava-o consigo para todo o lado, casa de banho, cozinha, para ir buscar um copo de água, ir à caixa do correio. "Está tudo bem?" Perguntei numa noite, 3 dias após o jantar, quando ele se levantou do sofá pela 4ª vez para verificar uma notificação. Sim, apenas coisas de trabalho. Mas ele sorria enquanto escrevia. Um sorriso suave e pessoal de alguém envolvido numa conversa que lhe dá prazer. O trabalho não o fazia sorrir assim. Comecei a notar os detalhes. A forma como ele começou a vestir-se melhor de manhã, mesmo nos dias em que trabalhava a partir de casa. Uma nova água de colônia que eu não lhe comprara. Um interesse súbito em ir ao ginásio, do qual tinha desistido há 2 anos. "Estás com bom aspecto", disse eu numa manhã, e era verdade. Ele parecia realmente bem, enérgico, vivo, e isso deveria ter me deixado feliz. "Obrigado", disse ele, beijando-me na face a caminho da saída, apenas a tentar cuidar melhor de mim. "Para ela", não disse eu. "Estás a fazer isso para ela." Mas eu ainda não sabia, não com certeza. E sempre fui uma pessoa que precisa de provas, factos concretos, antes de fazer acusações. É a advogada em mim. Suspeita não é prova. Intuição não é um caso. Por isso comecei a recolher provas. Começou com pouco. Prestei atenção aos padrões dele. Ele costumava ser descuidado com o telemóvel. Deixava-o na mesa enquanto tomava banho, na mesinha de cabeceira enquanto dormia. Mas agora estava sempre com o ecrã virado para baixo, sempre com código. Ele mudou o código. Notei quando fui usá-lo para ligar para o meu telemóvel, que tinha perdido, o que já fizera centenas de vezes antes. "Qual é o teu novo código?" perguntei casualmente. Um microsegundo de hesitação. "Ah, mudei por questões de segurança. Toma, o que precisas." Ele próprio desbloqueou e entregou-mo, e depois ficou ao lado enquanto eu ligava para o meu telemóvel. Quando o encontrei e desliguei, ele retirou imediatamente o telemóvel dele. Foi aí que soube, não o que exatamente, mas que havia algo. Podia ter lhe perguntado diretamente, provavelmente deveria. Uma versão mais saudável de mim, num casamento mais saudável, teria dito: "Sinto que estamos distantes. Algo não está bem. Podemos falar?" Mas eu tinha medo da resposta. Ou talvez tivesse medo que ele mentisse, ou pior, que dissesse a verdade e eu tivesse de lidar com ela antes de estar pronta. Por isso, em vez disso, fiz o que sei fazer melhor. Investiguei. A conta do telemóvel foi fácil de verificar. Tínhamos um plano partilhado e eu tinha acesso à conta. Descarreguei os registros do último mês e comecei a analisar o histórico de chamadas. Havia os números habituais, colegas de trabalho, a mãe dele, e depois um número que aparecia com uma frequência crescente, especialmente à noite e tarde. Chamadas de 30 minutos, 45, enquanto ele supostamente trabalhava no escritório dele. Eu estava na cama, a ler, enquanto vivíamos as nossas vidas separadas sob o mesmo teto. Podia ter ligado para esse número. Uma parte de mim queria, mas eu já sabia de quem era a voz que atenderia. Em vez disso, verifiquei os extratos dos nossos cartões de crédito. Outra conta conjunta que usávamos para despesas domésticas e compras do dia a dia. Eu tinha acesso online. De qualquer forma, era eu que costumava pagar as contas. Havia despesas que não reconheci. Flores, enviadas há 3 semanas. Eu não recebi flores. Um restaurante onde nunca fui,
numa terça-feira em que ele disse que ia trabalhar até tarde. Outro restaurante, um bar de vinhos, uma cafetaria, numa zona do outro lado da cidade. Cada despesa era pequena o suficiente para passar despercebida por si só, mas juntas pintavam um quadro que eu não queria ver. Sentei-me à minha secretária no nosso escritório em casa, o meu escritório, na casa que eu comprei, e olhei para a folha de cálculo que criei, chamadas SMS. Não conseguia ver o conteúdo, mas conseguia ver o volume. Despesas. Uma cronologia da traição, exposta em dados. As minhas mãos tremiam. Fechei o portátil e fiquei sentada no silêncio da sala. O sol do final da tarde entrava pela janela. Partículas de pó flutuavam na luz dourada. Tudo parecia normal. Até bonito. Esta casa que criei, esta vida que construí. Tudo isto era cenário para uma peça em que eu não sabia que estava a participar. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho a dizer que estava doente. Nunca faltava. A minha assistente parecia genuinamente preocupada. Estás bem? Precisas de alguma coisa? Apenas uma indisposição. Menti. Amanhã estarei bem. O meu marido já tinha saído para o trabalho. Esperei 30 minutos após a saída dele, depois fui ao escritório dele. Sentia-me uma criminosa a mexer nas coisas dele. Em 8 anos de casamento, nunca tinha espiado, nunca sentira necessidade disso. A confiança deveria ser a base do que tínhamos, mas os alicerces ruem. O escritório dele estava arrumado. Ele era meticuloso com o seu espaço de trabalho. Mesa organizada, dossiês etiquetados, livros por ordem alfabética. Comecei pelos sítios óbvios, gavetas da secretária, o arquivador. Nada de comprometedor, apenas documentos de trabalho, declarações de impostos antigas, garantias de eletrodomésticos. Depois, verifiquei a pasta dele, aquela que ele levava para o escritório todos os dias, mas que por algum motivo deixara em casa hoje. No bolso interior, enfiado no compartimento para cartões de visita, encontrei um recibo, um hotel. Da semana passada, na noite em que ele disse que tinha um jantar tardio com um cliente. Pagamento de um quarto por uma noite. Check-in às 19, check-out às 23, 4 horas. Fiquei no escritório dele, segurando o recibo com mãos dormentes. 4 horas. Nenhum erro, nenhum mal-entendido. 4 horas num quarto de hotel no centro da nossa cidade, quando ele podia ter chegado a casa em 20 minutos. O papel amarrotou-se ligeiramente na minha mão. Alisei-o, tirei uma fotografia com o telemóvel e coloquei-o de volta, exatamente onde o encontrei. Depois sentei-me na cadeira dele e tentei respirar através daquilo que me rasgava o peito. Não foi choque. Algures bem no fundo, eu sabia desde o jantar, talvez antes. Alguma parte de mim percebeu o que estava a acontecer, mesmo quando a minha consciência se recusava a ver. Foi o luto. A morte do casamento que eu pensava ter. A morte do homem que eu pensava conhecer. A morte do futuro que eu almejava. Permiti-me chorar durante 10 minutos. Cronometrei, como aprendi a fazer na vida profissional quando precisava de processar algo antes de voltar ao trabalho. 10 minutos para desmoronar, depois compartimentar e seguir em frente. Quando o temporizador do telemóvel tocou, limpei o rosto, fui à casa de banho, lavei as mãos e atirei água fria para os olhos. Olhei para mim no espelho. O meu rosto olhava de volta, inchado e avermelhado, mas familiar. Eu ainda estava aqui, ainda era eu, e acabei com o ser a mulher que não sabia. Precisava de mais informação. O recibo provava que ele tinha feito algo, mas não exatamente o quê. E pela minha carreira, sabia que suposições, mesmo razoáveis, podem desmoronar-se em tribunal. Precisava de provas irrefutáveis, precisava de saber a dimensão total daquilo com que estava a lidar. Voltei ao escritório dele e procurei mais minuciosamente. Desta vez, agi metodicamente, verificando cada livro à procura de papéis escondidos, cada dossiê à procura de algo fora do lugar. Não encontrei mais nada.
Ou ele era muito cuidadoso, ou a maior parte do caso existia digitalmente. O portátil dele estava protegido por palavra-passe, diferente da do telemóvel. Tentei várias combinações óbvias. Aniversários, a nossa data de casamento. Nada funcionou. Eu não era hacker. Não conseguia entrar sem que ele soubesse, mas conhecia alguém que conseguia. Sentei-me no chão do escritório dele, de costas para a secretária, e tirei o meu telemóvel. Percorri os contactos até encontrar o nome certo. Dines Costa, um especialista em tecnologia com quem trabalhei num caso de fraude digital no ano passado. Ele era discreto, genial e devia-me um favor. Liguei-lhe. Olá, atendeu ele surpreendido. Há muito tempo que não nos vemos. O que se passa? Preciso de ajuda, disse eu. Pessoal, confidencial. Houve uma pausa. Depois a voz dele mudou, tornou-se profissional. Que tipo de ajuda? Preciso de aceder às comunicações digitais de alguém sem o conhecimento dessa pessoa. Acho que o meu marido me está a trair. Preciso de provas antes de fazer qualquer coisa. Outra pausa, desta vez mais longa. Estamos a falar de legal ou conjugal? Conjugal. Eu sou advogada, Dines. Sei como isto funciona. Preciso de saber o que se passa. Não vou usar isto em tribunal, mas preciso de saber com o que estou a lidar. Ouvi-o pensar. Sim, posso ajudar. Tens acesso a algum dos dispositivos dele? O portátil, mas não tenho a palavra-passe. Não precisas. Posso configurar um programa. Terás de o instalar enquanto ele não estiver em casa. Demora cerca de 10 minutos. Depois disso, vai espelhar todos os e-mails, mensagens, histórico do navegador, tudo para um servidor seguro a que poderás aceder remotamente. Ele nunca saberá que está lá. O meu estômago deu um nó. E isso é legal? Na tua própria casa, num dispositivo que possuem em conjunto, uma zona cinzenta, mas provavelmente defensável. Inadmissível em tribunal, mas útil para entenderes com o que estás a lidar. É tudo o que preciso saber. Vou enviar-te os detalhes. Dá-me 1 hora. Dines, obrigada. Não agradeças ainda, disse ele baixinho. Podes não gostar do que vais encontrar. Já não gosto. Pelo menos assim saberei. O programa chegou ao meu e-mail 40 minutos depois, com instruções detalhadas. O meu marido não voltaria para casa durante várias horas. Eu tinha tempo. Segui as instruções do Dines à risca, instalando o software no portátil do marido, sentada na cadeira dele, no espaço dele, violando a sua privacidade da mesma forma que ele violou o nosso casamento. Parecia justiça, parecia uma queda. Quando terminei, fechei o portátil, saí do escritório dele e fui para o nosso quarto. Deitei-me sobre a colcha e olhei para o teto, o mesmo teto para o qual olhei nas noites após o jantar, e esperei. O meu telemóvel avisar me ia quando o programa começasse a capturar dados. O Dines disse que poderia demorar algumas horas até tudo sincronizar. Precisava de ter paciência. A paciência nunca foi o meu forte, mas aprendi algo sobre mim nas últimas semanas. Era capaz de coisas que nunca imaginei. Engano, vigilância, aquela calma calculada que advém de saber que a tua vida está a acabar e escolher controlar exatamente como ela vai morrer. O meu telemóvel vibrou. Mensagem do meu marido. Como te sentes? Precisas que leve alguma coisa para casa? Marido atencioso, parceiro atento. Escrevi de volta. Muito melhor. Vemo-nos à noite. E depois esperei que a verdade se revelasse. O primeiro e-mail apareceu na minha caixa de correio, espelhada às 15h47. Eu estava sentada na nossa sala, o portátil ao colo, fingindo rever contratos de trabalho. Na realidade, atualizava o servidor seguro que o Dines configurou a cada 10 minutos nas últimas 2 horas, observando os ficheiros encherem-se lentamente, histórico do navegador, dados de aplicações e, finalmente, e-mails. O mais recente veio da pasta Enviados. O destinatário era um endereço de e-mail que eu não reconhecia,
mas o assunto fez o meu sangue gelar. Hoje à noite. Cliquei para abrir. Mal posso esperar para te ver no mesmo sítio. Levo o vinho desta vez. Tu traste a ti mesma. Era tudo o que eu precisava. Ele, o meu marido, a flirtar com. Percorri para cima para ver toda a conversa. As respostas dela estavam lá, também a sincronizar em tempo real, à medida que o programa capturava tudo. És impossível, no mesmo sítio, às 19h30. E traz aquele reserva do Douro de que falaste. Quero provar aquilo que tanto elogiaste. Combinado? Traz o vestido azul, confiante, visto o que eu quiser. Vais vestir o vestido azul, porque sabes como eu te adoro ver com ele, e tu gostas quando eu te adoro. Senti o café subir a garganta, coloquei cuidadosamente o portátil de lado, fui à casa de banho e vomitei. Quando não restava nada, lavei a boca, lavei a cara e voltei para a sala. Peguei no portátil, li novamente. Depois percorri mais para trás. Os e-mails recuavam semanas, meses, muito antes do jantar. O jantar não foi o início, foi um reencontro. Comunicavam há pelo menos 3 meses, a julgar pelo e-mail mais antigo na conversa. A primeira mensagem dela para ele foi simples. Estou a voltar para a cidade. Achei que devia saber. A resposta dele, enviada no espaço de 1 hora, é a melhor notícia que ouvi em anos. Quando te posso ver? Li cada e-mail. Observei o romance deles desenrolar-se em ordem inversa. Dos planos casuais de hoje até as primeiras mensagens cautelosas que ainda tinham uma negação plausível. Apenas um café. Como amigos. Tão bom conversar. Temos de repetir. E depois, a mudança. As mensagens tornam-se mais longas, mais pessoais. Ele partilha que se sente preso na carreira, desvalorizado em casa. Ela simpatiza, compreende, lembra-o de quem ele era antes. Tu sempre foste feito para mais, escreveu ela. Não acho que ela te veja como eu vejo. Ela vê um recibo de vencimento e um nome na declaração de impostos. Ele respondeu. Tu vês-me? Tive de parar de ler, pousar o portátil, ir à cozinha, beber um copo de água com mãos trêmulas. Ela vê um recibo de vencimento. 7 anos de casamento, parceria, construção conjunta de uma vida. E era isto que eu era para ele. Bebi a água, enchi outro copo, forcei-me a respirar, depois voltei e continuei a ler. As mensagens tornavam-se mais íntimas, saudosas, sexuais, embora não explícitas. Conversas sobre momentos roubados, sobre sentir-se vivo novamente, sobre como aquilo parecia certo, como nada mais parecia. E depois, há 3 semanas, o hotel. Não posso continuar a fazer isto pela metade, escreveu ele. Preciso de ti inteira. Tens-me, respondeu ela. Sempre me tiveste. O recibo do hotel que encontrei coincidia com a data desta troca. Sentei-me com esse conhecimento, deixando-o assentar nos meus ossos. O meu marido dormia com a ex-namorada num hotel no centro, enquanto eu estava em casa, provavelmente a trabalhar até tarde, sem suspeitar de que o meu casamento tinha acabado de morrer. O programa ainda estava a sincronizar. Agora começavam a chegar as mensagens de texto. Centenas, triviais e devastadoras, tudo misturado. A pensar em ti. A noite passada foi tudo. Mal posso esperar para não termos de nos esconder mais. A última parou-me. Até não termos de nos esconder mais. Cliquei na conversa, lendo para trás. Quando vais contar-lhe? Perguntou a Isabel. Há 2 semanas. Preciso de resolver a logística primeiro. A casa é complicada. A casa ou os teus sentimentos? A casa está em nome dela. É herança dela. Se nos divorciarmos, saio sem nada. Sais contigo mesmo, conosco. Isso não vale mais do que uma propriedade? Claro. Só preciso de ser inteligente. Deixa-me resolver à minha maneira. Nas suas próprias palavras estava a verdade sobre quem eu era para ele. Nem esposa, nem parceira, um obstáculo entre ele e o que ele queria. Uma complicação financeira na qual era preciso navegar com cuidado.
Pensei nos documentos que ele assinou quando comprei a casa, a confirmação de que era um bem próprio meu. Na altura, pensei que me estava a proteger. Não fazia ideia de quão certa estava. Carregaram mais mensagens. Observei-as preencher o ecrã com uma curiosidade distante, como se estivesse a ler sobre a vida de outra pessoa. Planeavam não apenas um caso, mas um futuro. A Isabel via apartamentos, enviava-lhe anúncios. Para quando estiveres livre, escreveu ela. Considera isto o nosso primeiro lugar. Ele respondia com corações e promessas. Falavam de viagens conjuntas, da vida que teriam, de como eram muito mais compatíveis do que qualquer um deles tinha sido nas suas situações atuais. Ela nunca me compreendeu realmente, escreveu ele. Sinto que estive apenas a fingir nos últimos anos. Então para. A vida é demasiado curta para estar com a pessoa errada. Em breve, prometeu ele. Só preciso de organizar tudo corretamente. Perguntei-me o que significava organizar tudo corretamente. Planeava ele pedir pensão de alimentos, alegar que contribuiu para o agregado familiar e merece compensação? Tirei o meu telemóvel e escrevi à minha advogada, não a da minha firma. Isto tinha de ser pessoal e totalmente confidencial. Célia Valente, especialista em divórcios, para quem eu encaminhava clientes ao longo dos anos. A melhor da cidade. Preciso de uma consulta o mais rápido possível. Assunto pessoal. Quão cedo me podes receber? A resposta chegou em 3 minutos. Amanhã, às 9, no meu escritório. Estás bem? Estarei. Voltei ao portátil. O programa concluiu a sincronização inicial. Agora tinha acesso a tudo. Cada e-mail, cada mensagem, cada fotografia, cada pesquisa no navegador. Comecei a analisar o histórico do navegador. Encontrei as pesquisas que ele fez. Advogado de divórcio. Como reivindicar bens do cônjuge. Direitos à pensão de alimentos quando a esposa ganha mais. Ele investigava, planeava, preparava-se para me deixar, enquanto simultaneamente imaginava como levar o máximo possível consigo. E durante todo este tempo, ele chegava à casa, beijava-me na face, perguntava como foi o meu dia. Dormia na nossa cama, verifiquei a pasta das fotografias. Ali estava ela, a Isabel. Dezenas de fotografias deles juntos, encontros para café, jantares em restaurantes. Ela no carro dele, a rir-se, ele a beijá-la na face, selfies deles na cama, felizmente vestidos. Mas a intimidade era inconfundível. As fotografias datavam dos últimos 3 meses. Uma cronologia visual de tudo o que eu estava demasiado ocupada para notar. Numa fotografia, ela usava um colar que eu não reconheci. Delicado, de aparência cara. Comparei a data com os extratos do cartão de crédito. Havia uma compra numa joalharia, 600 euros. Há 2 semanas. Pensei que fosse para mim, para o nosso próximo aniversário. Talvez um presente antecipado. Nunca foi para mim. Criei uma pasta no meu disco seguro e comecei a organizar tudo. Capturas de ecrã das conversas por e-mail, mensagens, fotografias, extratos de cartão de crédito, registros de chamadas. Construía um caso contra o meu marido com a mesma atenção meticulosa que dedicava a qualquer caso jurídico. Prova do caso amoroso, documentada. Prova de planeamento financeiro para obter vantagem no divórcio. Documentada. Cronologia do engano. Documentada. Quando terminei, eram 17h30. O meu marido deveria chegar à casa dentro de 1 hora. Na verdade, mais tarde, já que, segundo as mensagens dele, planeava encontrar-se com a Isabel às 19h30, o que significava que precisaria de uma desculpa. Não tive de esperar muito. Às 18h15, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem dele. Preso no trabalho à última hora. Não esperes por mim para jantar. Amo-te, amo-te. 2 palavras que antes significavam tudo. Agora eram apenas sons, ruídos sem sentido a ocultar a verdade. Respondi, sem problema,
Provavelmente vou para a cama cedo de qualquer forma. Ainda não me sinto bem. As melhoras, querida. Perguntei-me se ele sentia alguma culpa, ou se a mentira se tornara tão rotineira que era apenas mais uma tarefa a cumprir. Escrever à mulher, cobrir o rasto, ir ter com a amante. Tinha 3 horas antes de ele voltar para casa, talvez 4, dependendo de quanto tempo ficasse com ela. Usei esse tempo para pensar, não sobre se o deixaria. Essa decisão foi tomada no momento em que vi aqueles e-mails. Não se pode dessaber algo assim, não se pode dessentir a traição. O casamento tinha acabado, mesmo que ele ainda não soubesse. Pensava em como o poderia confrontar hoje à noite, quando chegasse a casa. Atirar as provas à cara dele, gritar, chorar, exigir respostas a perguntas que já não importavam. Ou podia ser inteligente. Eu era advogada de direito imobiliário. Conhecia a lei da propriedade de trás para a frente. Sabia o que era meu e o que não era, o que se podia proteger e o que estava vulnerável. E sabia que num divórcio ganha quem planeia. Ele planeava, investigava os seus direitos, delineava a sua estratégia, tudo isso enquanto me mantinha no escuro. Mas ele cometeu um erro crítico. Subestimou-me. A casa era minha, comprada com a minha herança, registrada apenas em meu nome, com um rastro documental claro mostrando ser bem próprio. Ele assinou documentos a confirmar isso. Por muito bom que fosse o advogado dele, não ficaria com esta casa. Os nossos carros estavam em nomes individuais. O meu estava pago. O dele tinha ainda 2 anos de prestações. Prestações que saíam da nossa conta conjunta que eu podia fechar. As nossas contas bancárias eram conjuntas, exceto a minha carteira de investimentos, que era totalmente separada. Podia levantar a minha parte das contas conjuntas, deixar-lhe a metade dele, tirar a minha e fechar a porta. Antes dessa confusão financeira, pensei nos prazos. Se agisse demasiado depressa, sem o aconselhamento jurídico adequado, podia cometer erros. Mas se esperasse demasiado, ele podia fazer a sua jogada primeiro. Amanhã de manhã, reunir-me-ia com a Célia e desenvolveria a estratégia legal, e depois executá-la-ia. Mas esta noite precisava de ver com os meus próprios olhos. Sabia onde se encontravam. A mensagem mencionava o mesmo sítio, um bar de vinhos na Zona das Artes, onde eu nunca tinha ido. Provavelmente o lugar deles, cheio de memórias das quais eu não fazia parte. Podia ir vê-los juntos. Alguns diriam que é autodestrutivo, que já tenho todas as provas de que preciso, mas precisava de ver a morte do meu casamento em tempo real, gravar isso na memória, para que, quando ele inevitavelmente tentasse fazer gaslighting, minimizar-me, fazer-me sentir louca, por estar magoada, eu teria isto. Teria a imagem dele com ela, vivendo a verdade que escondia. Vesti-me. Não a versão de mim que ele conhecia, não a advogada profissional ou a esposa composta. Vesti calças de ganga, uma camisola preta simples, maquilhagem mínima, puxei o cabelo para trás, pus óculos em vez de lentes de contato. Parecia outra pessoa. Sentia-me outra pessoa. Às 19h15, entrei no carro e conduzi até ao centro. O bar de vinhos chamava-se Obscura. Claro, ficava num armazém convertido no bairro das Artes, aquele sítio com condutas expostas e lâmpadas de filamento e uma seleção criteriosa de vinhos naturais que custavam 25 euros o copo. Através das grandes janelas frontais, via o brilho quente da iluminação interior. As pessoas amontoavam-se em pequenas mesas, rindo e conversando daquela forma animada que as pessoas têm no início da noite, quando ainda estão frescas, ainda cheias de esperança sobre como a noite se pode desenrolar. Estacionei do outro lado da rua, a 2 quarteirões de distância, longe o suficiente para ser invisível e perto o suficiente para ver. As minhas mãos estavam firmes no volante. Isso surpreendeu-me. Esperava tremores, lágrimas, algum tipo de manifestação física, um terremoto emocional a acontecer dentro de mim. Mas sentia-me calma, fria,
quase como se tivesse saído do meu corpo e observasse isto acontecer a outra pessoa. Talvez fosse o choque, ou talvez fosse aquilo em que me tornei quando aconteceu o pior. Não a mulher que desmoronou, mas a mulher que observava, documentava, preparava. Às 19h28 chegou o carro dele. O Porsche Macan que ele insistiu em fazer leasing há 3 anos, aquele que eu considerava interiormente um clichê, mas que apoiei na mesma porque o fazia feliz. Ele deu uma volta ao quarteirão à procura de estacionamento. Finalmente encontrou um lugar 2 carros à minha frente. Afundei-me no banco, embora não fosse necessário. Ele não estava à minha procura, não pensava em mim de todo. Provavelmente os pensamentos dele eram sobre ela, sobre a noite que se avizinhava, sobre a vida que construía em segredo, enquanto o nosso casamento morria silenciosamente de negligência e traição. Ele saiu do carro e observei-o verificar o reflexo no vidro, alisar o cabelo, ajeitar o colarinho. Vestia a camisa azul que lhe comprei no aniversário, aquela que eu dizia que realçava os olhos dele. Vestiu-a para ela. Entrou no bar com confiança, com o passo ligeiro de um homem que caminha em direção ao que quer. Esperei 30 segundos, depois saí do carro. O ar de novembro estava cortante, trespassando a minha camisola. Deixei o casaco no carro. Ótimo. O frio ajudava, mantinha-me alerta. Aproximei-me do obscura. O meu coração batia forte, embora as mãos continuassem firmes. Através da janela, vi-o numa mesa ao fundo. Ela ainda não estava lá. Ele olhava para o telemóvel, sorrindo para algo. Provavelmente a mensagem dela a dizer que estava quase a chegar. Não podia entrar. Demasiado arriscado, mas o bar tinha uma esplanada lateral. Podia vê-la da rua. Aquecedores brilhavam na escuridão da noite e a esplanada ligava-se à sala principal através de portas francesas abertas. Se me posicionasse corretamente, conseguiria ver a mesa deles. Contornei até a entrada da esplanada. Algumas pessoas estavam sentadas nas mesas exteriores, enroladas em casacos, determinadas a desfrutar da atmosfera apesar do frio. Escolhi uma mesa de canto, parcialmente escondida por uma árvore em vaso, pedi um copo de vinho tinto ao empregado que apareceu e rodei a cadeira para ver através das portas. Linha de visão perfeita. Às 19h35 chegou a Isabel. Vi-a antes dele. Observei-a percorrer a sala com o olhar. O rosto dela iluminou-se quando o viu. Vestia um vestido azul, aquele que ele lhe disse para vestir, e estava bonita. A mesma qualidade etérea que notei no jantar, realçada pela iluminação quente e pela alegria evidente no rosto. Aproximou-se da mesa dele. Ele levantou-se. Abraçaram-se. E o abraço durou demasiado tempo para ser casual. Quando se afastaram, ele deixou as mãos na cintura dela por um momento, olhando para ela com uma expressão que eu reconheci. Já vira essa expressão antes, há muitos anos, quando ele olhava para mim assim. Sentaram-se. O empregado apareceu imediatamente. Eram claramente clientes habituais. Pediram sem olhar para o menu. Quando o empregado se afastou, inclinaram-se um para o outro sobre a mesa, mãos entrelaçadas, conversando com a intensidade de pessoas que têm demasiado para dizer e pouco tempo para o fazer. Levantei o copo e bebi um gole. Não senti o sabor. Da minha posição via-os claramente, mas não ouvia a conversa. Só podia observar, ler a linguagem corporal e preencher as lacunas com a minha imaginação, o que era de alguma forma pior do que saber. Ela riu-se de algo que ele disse, atirando a cabeça para trás. A mão dela estendeu-se sobre a mesa para lhe tocar. Ele virou a palma para cima, agarrou os dedos dela, segurou-os. Um gesto tão pequeno, sem significado para qualquer outra pessoa no restaurante, devastador para mim. O vinho chegou à mesa deles. Ele trouxe o reserva do Douro prometido. O empregado serviu. Brindaram. Os copos tilintaram juntos. Um som que eu não ouvi, mas pude imaginar. Cristal contra cristal. Uma promessa feita em vinho. Beberam. O polegar dele desenhava círculos nas costas da mão dela.
Observei-o estar presente com ela, como não estava comigo há anos, talvez nunca. Inclinava-se para a frente, envolvido, animado, a rir. Ela disse algo e ele colocou a mão no coração, fingindo-se ferido, e ela riu-se ainda mais alto. Tinham as suas piadas, um ritmo, uma história que existia num espaço onde eu nunca conseguiria entrar, por mais e-mails que lesse ou mensagens que visse. E algo nisso doía mais do que a traição física. Saber que ele tinha toda esta outra vida, toda esta outra personalidade que guardava para ela. As melhores partes de si mesmo oferecidas livremente, enquanto a mim me calhavam as sobras. A versão cansada, ressentida, desligada, que chegava à casa, fazia scroll no telemóvel e me fazia sentir que eu pedia demasiado ao desejar uma conversa. A minha mão apertou o copo. Forcei-me a relaxar a pressão antes que ele estalasse. A comida chegou. Pediram entradas para partilhar. Observei-os comer dos pratos um do outro, com a vontade e conforto de quem já o fez antes. O empregado aproximou-se e ambos sorriram para ele com o calor de pessoas que estão exatamente onde querem estar. A certa altura, a Isabel levantou-se para ir à casa de banho. Ele observou-a afastar-se. Os olhos dele seguiram-na pela sala com aberta admiração. Quando ela saiu, ele tirou o telemóvel, escreveu algo. O meu telemóvel vibrou no bolso. Tirei-o e olhei para o ecrã. Mensagem dele. Esta coisa do trabalho está a demorar mais do que o esperado. Provavelmente chegarei a casa por volta das 23. Desculpa, querida. Olhei fixamente para a mensagem, para a mentira casual, para o engano reflexo, para o desculpa que não significava nada. Escrevi de volta. Tudo bem, não tenhas pressa. Observei-o ler a minha resposta. Observei-o sorrir ligeiramente e guardar o telemóvel, sem sentir culpa, exatamente quando a Isabel voltava para a mesa. Ela sentou-se e ele imediatamente voltou a pegar-lhe na mão. Disse algo que fez os olhos dela suavizarem. Ela sussurrou algo em resposta. Não sei ler lábios, mas parecia amo-te. A haste do copo vergou ligeiramente na minha mão. Forcei-me a relaxar a pressão antes que partisse. Tenho de ir embora. Tinha todas as provas de que precisava. Ficar ali a torturar-me não fazia sentido, exceto adicionar feridas frescas a um trauma já mortal. Mas não conseguia mover-me. Observei-os terminar a refeição. Observei-os pedir sobremesa, um prato, 2 garfos. Observei-os dar pedaços um ao outro com a intimidade involuntária de quem já o fez antes. Muitas vezes observei o meu marido feliz e percebi, sentada ali no frio, com o vinho intocado, que isto não foi um erro. Não foi um momento de fraqueza ou uma crise de meia-idade ou qualquer outra explicação que as pessoas usam para suavizar as arestas da traição. Foi uma escolha que ele fez, vezes sem conta. Cada mensagem, cada e-mail, cada mentira, cada momento em que podia ter parado, mas não parou. Ele escolheu isto, escolheu-a, e ao fazê-lo, anulou-me. O empregado trouxe a conta. Ele pagou com o nosso cartão de crédito conjunto, notei eu, com uma ironia amarga. Pagou o encontro com o meu dinheiro. Levantaram-se para sair. Ele ajudou-a a vestir o casaco. As mãos dele demoraram-se nos ombros dela. Caminharam juntos para a saída, e por um momento pensei que passariam pela esplanada, mesmo à minha frente. Mas viraram para o outro lado, para a porta principal. Esperei até saírem para a rua, até os ver através da janela a caminhar para o carro dele. Observei-o abrir-lhe a porta do passageiro. Observei-a colocar-se em bicos de pés para o beijar antes de entrar. Um beijo verdadeiro, não longo, mas não casual. Um beijo de pessoas que tensionavam continuar aquilo mais tarde, num lugar privado, provavelmente o hotel, o mesmo ou um novo. Outro recibo. Mais 4 horas que ele roubaria ao nosso casamento para lhe dar a ela. O carro dele afastou-se da berma. Observei as luzes traseiras desaparecerem na esquina. Só então percebi que estava a chorar, não a soluçar.
Apenas lágrimas silenciosas e constantes a correr pelo rosto no ar frio da noite. Limpei-as com as costas da mão e olhei para o meu copo, ainda cheio. Não bebi nem um gole, exceto o primeiro. Deixei dinheiro na mesa. Demasiado. Mas não me importava, e caminhei de volta para o meu carro. A viagem para casa foi automática. Não me lembro da maior parte. O meu corpo sabia o caminho. A memória muscular guiou-me através das curvas e semáforos, enquanto a minha mente processava o que vira. Quando entrei na nossa garagem, a minha garagem, as lágrimas tinham parado. Quando destranquei a porta da frente e entrei na nossa casa, a minha casa, eu tinha me transformado. A mulher que foi àquele bar de vinhos na esperança de estar enganada, na esperança de haver alguma explicação, na esperança de que o seu casamento pudesse ser salvo, essa mulher desapareceu. No lugar dela estava alguém mais duro, mais frio, alguém que compreendia que a misericórdia é desperdiçada em pessoas que já te mostraram quem realmente são. Fui para o quarto, vesti o pijama, lavei a cara, passei pelos movimentos da normalidade. Depois deitei-me na cama, pus o despertador para as 8 e adormeci. Dormi profundamente, sem sonhos, pela primeira vez em semanas. Quando acordei com o despertador, o meu marido ainda não estava em casa. A Célia Valente tinha um escritório concebido para ser simultaneamente tranquilizador e intimidante. Poltronas de pele macia, secretária de mogno, estantes repletas de volumes jurídicos e, mais revelador, prêmios de direito da família. Na parede atrás da secretária dela estavam as suas credenciais. Faculdade de Direito de Lisboa, trabalho com um juiz desembargador, 30 anos de experiência. Ela não dava consultas, ela fazia planeamento tático. Conta-me tudo, disse ela quando me sentei. Eu contei. Mostrei-lhe os e-mails, as mensagens, as fotografias, os extratos do cartão de crédito, o recibo do hotel. Mostrei-lhe os documentos da casa, a caderneta predial em meu nome, o rastro documental da minha herança, a declaração de bens próprios assinada pelo meu marido. Ela analisou tudo com a atenção focada de alguém a ler um plano de batalha, o que suponho que fosse. Quando terminou, levantou os olhos para mim. Como te sentes? A pergunta surpreendeu-me. Não o que queres fazer, ou aqui estão as tuas opções. Como te sentes? Estou com raiva, disse eu honestamente. Ótimo. A raiva é útil. A raiva ajuda a agir. Ela recostou-se na cadeira. Eis o que precisas de entender. Tens uma posição muito forte. A casa é claramente um bem próprio teu. A tua herança está protegida. A julgar pelas pesquisas que ele fez, ele planeia reclamar alguma cota financeira, mas não tem base legal. E a pensão de alimentos? Possível, mas improvável. Estão casados há 7 anos, um pouco abaixo do patamar onde o apoio a longo prazo se torna mais comum. Tu ganhas mais do que ele. Ele está empregado. Qualquer pensão seria mínima e temporária. Ela fez uma pausa. A menos que ele se despeça antes de tu avançares com o processo. Não tinha pensado nisso. Será que ele faria isso? As pessoas cometem atos desesperados no divórcio. Se ele estiver desempregado no momento da entrada do processo, pode apresentar um pedido de apoio mais forte. Ela bateu com a caneta na mesa. É por isso que precisamos de agir rápida e estrategicamente. Diz-me como. No espaço de 1 hora, a Célia delineou o plano. Primeiro, eu devia garantir todos os meus ativos individuais, transferir dinheiro das nossas contas conjuntas, apenas a minha parte, limpa e documentável, alterar as palavras passe das minhas contas individuais, retirar o meu nome de quaisquer cartões de crédito conjuntos, pagando a minha parte do saldo. Segundo, eu devia garantir a casa, mudar as fechaduras, o que tinha todo o direito legal de fazer como única proprietária, empacotar as coisas dele e preparar o despejo. Terceiro, eu devia dar entrada do divórcio antes dele, antecipar a narrativa, controlar o processo. Tens de perceber uma coisa, disse a Célia. O tom dela ficou sério.
Assim que começares este processo, não há volta a dar, e não vai ser bonito. Ele vai sentir-se atordoado. Pode ficar com raiva, tentar negociar, pode fazer promessas. Tens de estar absolutamente certa de que é isto que queres. Pensei no bar de vinhos, na mão dele, na mão dela, nas mentiras. Tenho a certeza. Então vamos começar. Ao meio-dia, contratei a Célia, assinei os documentos e recebi uma lista detalhada de ações a tomar. Sentei-me no meu carro, no parque de estacionamento dela, e liguei para o meu banco. Preciso de fazer algumas alterações nas minhas contas, disse eu ao gestor de conta. Numa hora, transferi o meu dinheiro das nossas contas à ordem e poupança conjuntas. Deixei as contribuições dele. Calculei com precisão, analisando os extratos do último ano. Tirei apenas o que era meu, defensável. Cancelei os nossos cartões de crédito conjuntos, pagando o saldo total, a minha parte e a dele. Não queria nenhuns laços financeiros pendentes. Liguei para a nossa seguradora e separei a apólice. Liguei para as empresas de serviços públicos e passei tudo para meu nome. Às 15, tinha desmantelado metodicamente a nossa vida financeira conjunta. De seguida liguei para um serralheiro. Preciso de mudar todas as fechaduras da minha casa hoje, se possível. Conseguimos enviar alguém às 17. Ótimo. Depois liguei para uma empresa de mudanças. Preciso que as coisas de alguém sejam empacotadas e levadas para um armazém amanhã de manhã. Quão rápido conseguem fazê-lo? Podiam ter uma equipa lá às 9 da manhã. Sentei-me no meu carro no parque de estacionamento a fazer chamadas e a apagar o meu marido da minha vida com a eficiência que normalmente reservava para fechar negócios imobiliários. Parecia poderoso, parecia certo. Às 16 conduzi para casa. O carro do marido não estava. Segundo a partilha de localização, que ele se esqueceu de desativar no nosso plano de dados, ele estava no escritório dele. Realmente no escritório desta vez, aparentemente. Percorri a casa, divisão após divisão, olhando para ela com novos olhos. Era minha, tudo isto. Cada móvel que escolhi, cada cor de tinta que selecionei, cada melhoria que financiei. Ele vivia aqui, mas nunca investiu verdadeiramente nela, nem financeira nem emocionalmente. Sempre foi a minha casa. Agora seria apenas a minha casa. O serralheiro chegou às 17h15. Às 18, tinha chaves novas, e a profunda satisfação de saber que a chave do meu marido já não funcionaria naquelas fechaduras. Encomendei comida, comi na ilha da cozinha, revendo os documentos que a Célia me enviou. A petição de divórcio estava redigida, pronta para dar entrada. Só precisava de assinar, e ela enviá-la-ia para o tribunal de manhã. O meu telemóvel vibrou. Mensagem do marido. A trabalhar até tarde outra vez. Não esperes por mim para jantar. Eu sabia o que trabalhar até tarde significava agora. Sabia exatamente onde ele estava e com quem. Respondi: ok, sem problema. Amo-te. Amo-te. Nenhuma resposta. Vemo-nos logo. Apenas a confirmação. Ele pareceu não notar. Às 21 fui ao escritório dele. Já tinha ligado para a empresa de mudanças e dito para empacotarem tudo naquela sala. A secretária dele, os ficheiros, os livros, o seu precioso espaço de trabalho organizado. Mas primeiro queria deixar-lhe algo. Rascunhei um e-mail no meu portátil. Quando leres isto, descobrirás que a tua chave já não funciona. Não é um erro. Esta casa é um bem próprio meu, como confirmaste por escrito quando a comprei. Já não és um convidado bem-vindo aqui. As tuas coisas serão empacotadas e levadas para um armazém amanhã. Receberás a morada e o código de acesso através da tua advogada. Dei entrada do divórcio. Serás notificado nos próximos dias. Sei da Isabel, sei do caso, sei de tudo. Não me insultes tentando negar ou minimizar. As nossas contas conjuntas estão separadas. Tirei apenas o que me pertence. A tua parte permanece na tua conta individual. Os nossos cartões de crédito estão cancelados.
És responsável pelas tuas próprias despesas daqui para a frente. Não me contactes diretamente. Toda a comunicação deve ser feita através das nossas advogadas. A minha advogada é a Célia Valente, da Valente Cent Associados. Aconselho-te a contratar um advogado imediatamente. Este casamento acabou. Li 3 vezes. Removi todas as emoções, todas as acusações, qualquer oportunidade para discussão, tornei-o limpo, factual, definitivo. Depois guardei como rascunho, enviá-lo-ia amanhã, depois de tudo estar em movimento. Depois de as fechaduras estarem mudadas, as coisas dele empacotadas e os papéis do divórcio entregues, depois de não haver volta a dar. Fui para a cama às 22. O meu marido ainda não tinha voltado para casa. Verifiquei a localização. Ele estava no hotel, no mesmo do recibo. Desliguei o telemóvel e adormeci. Quando acordei na manhã seguinte, o meu marido dormia ao meu lado. Deve ter chegado tarde, deslizado para a cama sem me acordar. O cheiro do perfume dela era fraco, mas presente na pele dele. Levantei-me cuidadosamente, tomei banho, vesti um fato profissional, como se fosse para o tribunal, porque de certa forma ia para a guerra. A empresa de mudanças chegou pontualmente às 9 da manhã. 3 homens com caixas, carrinhos e uma postura profissional eficiente. Tudo no escritório, disse-lhes, e a roupa dele do roupeiro no quarto. Marquei quais os itens dele. Filo esta manhã, enquanto ele ainda dormia. Colei post-its nos fatos dele, nos sapatos, na cômoda. Facilitei-lhes o trabalho. O meu marido apareceu no corredor com os olhos ensonados, confuso. O que se passa? Vais mudar-te? Vais tu, disse eu calmamente. Ele olhou para mim. O que queres dizer com vou eu? Estas pessoas estão a empacotar as tuas coisas. Há um armazém arrendado em teu nome. Receberás a morada e o código de acesso esta tarde. Isto é uma piada. Ele olhou para os homens das mudanças, que ignoravam profissionalmente a nossa conversa e continuavam o seu trabalho. Ei, parem. Houve algum erro? Não há erro nenhum, disse eu. Esta é a minha casa. Peço-te que saias. O rosto dele mudou várias expressões. Confusão, incredulidade e, finalmente, raiva. Não podes simplesmente expulsar-me. Eu vivo aqui. Posso. Esta casa é propriedade exclusiva minha. Não tens direitos legais sobre ela. Confirma com um advogado se não acreditas. O que raio se passa? A voz dele aumentava agora. Alguém te disse alguma coisa? É por causa da Isabel, disse eu calmamente. Por causa do caso que mantens há 3 meses, por causa das visitas ao hotel, das mentiras e dos planos que fazias para me deixar, enquanto simultaneamente imaginavas como levar o máximo de dinheiro possível na saída. Eu sei tudo, continuei. A minha voz estava firme. E-mails, mensagens, despesas de cartão de crédito, tudo. Não me insultes tentando negar. Ele abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Deixa-me explicar. Não há nada para explicar. Estou a pedir o divórcio. Serás notificado nos próximos dias. As nossas finanças já estão separadas. As tuas coisas estão a ser empacotadas neste momento e a tua chave já não vai funcionar nestas fechaduras. Mudaste as fechaduras. A incredulidade e a raiva lutavam pelo domínio no tom dele. Não podes fazer isso. Já fiz. Ele deu um passo na minha direção e eu levantei a mão. Não o faças. Os senhores das mudanças são testemunhas. A minha advogada tem tudo documentado. Se quiseres tornar isto mais difícil do que tem de ser, só te vais prejudicar a ti mesmo. Eu vivo aqui, repetiu ele, como se a repetição tornasse verdade. Vivias aqui, pretérito imperfeito. Agora tens de descobrir onde vais viver. Onde devo viver? Perguntou ele. E pela primeira vez, soou pequeno. Isso já não é problema meu. Tirei o e-mail impresso do bolso. Decidi entregar-lhe-o pessoalmente em vez de o enviar. Isto explica tudo. Lê
quando te acalmares, e contrata um advogado. Vais precisar de um. Entreguei-lhe o papel e voltei para o meu quarto, agora o meu quarto, e fechei a porta. Através da madeira, ouvi-o falar ao telemóvel. Primeiro para a Isabel, a voz dele baixa e urgente. Depois para um advogado. Suponho, o tom dele mudou para desesperado e suplicante. Nada disso importava. Ao meio-dia, os homens das mudanças terminaram. O escritório dele estava vazio. A roupa dele desaparecera. A casa parecia maior, mais limpa, como se algo pesado tivesse sido removido. Fiquei à janela e vi o caminhão afastar-se, levando os restos físicos do meu casamento para um armazém que eu nunca visitaria. O meu telemóvel tocou. Célia. O processo deu entrada, disse ela. Ele será notificado amanhã. Obrigada. Como te sentes? Olhei para a minha casa. O meu espaço, o meu futuro, já não entrelaçado com alguém que me traiu. Estou bem, disse eu, e era verdade. 6 semanas depois, estava no mesmo hall de mármore onde esta história começou, observando através das janelas do chão ao teto o meu agora ex-marido tocar no botão do intercomunicador pela última vez, antes de desistir. O divórcio foi finalizado esta manhã, rápido, limpo, exatamente como a Célia previu. Ele tentou lutar, claro, contratou um advogado que fez barulho sobre a contribuição dele para o lar, sobre o estresse emocional, sobre a injustiça de ser deixado sem nada. Mas a lei era clara. A casa era minha, a herança era minha. E após 7 anos de casamento, com as nossas finanças cuidadosamente separadas, ele não tinha nada a reclamar. Saiu com os seus bens pessoais, o carro dele com as prestações restantes e metade das nossas mínimas poupanças conjuntas. Tudo o que trouxe para o casamento levou dele, nem mais nem menos. A Isabel acolheu-o no início. Ouvi através de amigos comuns, aqueles que silenciosamente escolheram o meu lado assim que a história veio à tona, que tentaram fazer a relação funcionar. O grande caso de amor, finalmente livre para existir à luz do dia, mas aparentemente um caso é diferente de uma relação. A excitação dos encontros secretos, dos momentos roubados e do amor proibido traduz-se mal na realidade mundana, nas contas, obrigações e rotina diária de uma verdadeira parceria. Duraram 5 semanas antes de ela lhe pedir para sair. Agora ele vivia num estúdio zero do outro lado da cidade, trabalhava no mesmo emprego, conduzia o mesmo carro, provavelmente perguntando-se como a sua vida se desmoronou tão rapidamente. Não sentia pena dele. Sentia-me livre. A casa ainda era minha, mas agora sentia-se diferente. Remodelei o escritório dele, transformando-o numa sala de leitura com estantes embutidas e uma poltrona confortável à janela. Repintei o quarto. Mudei a roupa de cama. Tornei tudo novo. A minha carreira florescia. Sem o desgaste emocional de um casamento moribundo, tinha energia para investir no trabalho. No último mês, angariei 2 grandes clientes, lidando com casos que antes me causariam estresse, com uma confiança tranquila que surpreendia até a mim mesma. Comecei a correr de manhã, entrei num clube de leitura, reatei com amigos que negligenciei durante os anos em que tentava salvar um casamento que já tinha partido. Construía uma vida, não a que planejei, não o futuro que imaginei quando disse sim ao pedido ao pequeno almoço há 8 anos, mas a minha, total e inteiramente minha. Às vezes, tarde da noite, pensava na mulher que eu era antes, aquela que entrou naquele restaurante de luxo e se sentou em frente à ex-namorada do marido, sorrindo através da dor de ser comparada e considerada insuficiente. Essa mulher acreditava que o amor significava aguentar, que o compromisso significava tolerar, que uma boa esposa se faz pequena para que o marido se possa sentir grande. Essa mulher desapareceu. No lugar dela estava alguém que compreendia que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença.
e que a coisa mais poderosa que se pode fazer quando alguém nos trai não é procurar uma vingança dramática ou fazê-lo sofrer. É removê-lo da nossa vida com a mesma precisão cuidadosa com que se remove um tumor. Completamente, definitivamente, para sempre. Observei a figura do meu ex-marido afastar-se pelo passeio, ombros caídos, sozinho. Depois afastei-me da janela, caminhei para o elevador e subi para a minha casa. As portas fecharam-se atrás de mim e sorri. Não porque ganhei, embora tenha ganho, mas porque percebi que a melhor vingança não é deixar alguém sem abrigo, pobre ou a sofrer. É construir uma vida tão plena, tão rica, tão inteiramente tua, que a ausência dele se torna irrelevante. Ele pensou que me podia usar como almofada de segurança enquanto planeava o futuro com outra pessoa. Em vez disso, ensinou-me que eu nunca precisei dele. E essa lição, por mais dolorosa que fosse, libertou-me. O elevador chegou ao meu andar. Saí para o corredor, tirei a minha nova chave, cuja cópia só eu tinha, e destranquei a porta. Lá dentro, tudo estava exatamente como deixei. Silencioso, calmo, meu. Tirei os sapatos, servi um copo de vinho e fui até a janela com vista para a cidade. Algures lá fora, ele planeava o seu próximo passo, perguntando-se o que correu mal, talvez até contando a si mesmo uma história onde ele era a vítima. Deixem-no. Eu tinha coisas mais importantes para fazer do que pensar num homem que já levara demasiado do meu tempo. Tinha uma vida para viver e ia ser extraordinária. Espero que esta história desperte o vosso interesse. Se vos tocou, deixem um gosto, comentem, partilhem e subscrevam o meu canal. Vamos juntos espalhar energia positiva e proteger a luz. Obrigada.